Bom, essa é a nossa primeira aula do nosso curso de Algoritmos e Linguagens de Programação do projeto HALAG. E nós vamos começar aqui dando uma olhada sobre o conceito geral de algoritmo. Nós não vamos usar nenhuma linguagem de programação hoje. O que é um algoritmo? A maioria de vocês, a maioria de nós, né, quando ouvimos a palavra algoritmo, nós já começamos pensando em um programa de computador. De fato, os programas de computadores são algoritmizados, mas o algoritmo não é uma coisa específica de computação. Vocês provavelmente já lidaram com muitos algoritmos antes mesmo de conhecer um computador. Por exemplo, uma receita de bolo, ela é um exemplo, ou pelo menos uma boa analogia do que é um algoritmo. O que é um algoritmo, então? O algoritmo é uma sequência de passos. Esses passos são bem definidos, eles não são ambíguos e eles têm um propósito. Eles não são infinitos, eles têm um fluxo definido de etapas e eles têm um tempo definido para cada uma dessas etapas. Bom, com isso a gente consegue definir o que precisa ter em um algoritmo. A composição básica de um algoritmo são as instruções, ou seja, cada etapa do algoritmo. Por exemplo, numa receita de bolo, você coloca os ingredientes numa forma, isso é uma etapa. Bata os ingredientes, é outra etapa. Coloca a forma no forno, isso é mais uma etapa. Então, as instruções é o básico do algoritmo. Para ter um algoritmo, você tem que ter essas instruções, elas não podem ser ambíguas. Você tem um fluxo do algoritmo também. Você tem que realizar as instruções numa ordem correta. Por exemplo, numa receita de bolo, você não pode pegar e assar os ingredientes antes de você colocar eles na forma e bater. Você não vai obter o bolo com isso. Você tem no algoritmo entrada e saída. O que isso significa? Você tem algum elemento que depois de ele passar pelo algoritmo, ele vai se tornar um elemento novo, você vai ter uma nova informação a partir desses elementos de entrada. No bolo, mais uma vez, nós temos os ingredientes, eles são os elementos de entrada, e o bolo é o elemento de saída. Um algoritmo que a gente pode usar aqui também, que é um bom exemplo, é a fórmula de Bhaskara. Você tem os coeficientes da equação de segundo grau, e você coloca na fórmula de Bhaskara, você realiza o algoritmo da fórmula de Bhaskara, e com o resultado você tem as raízes daquela equação de segundo grau. Nós temos um algoritmo também, nem todo algoritmo vai ter isso, mas alguns algoritmos eles têm elementos externos a ele, ou mesmo internos, que podem influenciar no fluxo do algoritmo. Esses elementos são chamados variáveis. Nós não vamos trabalhar com eles detalhadamente, né, com as variáveis detalhadamente nessa aula. Então, vocês não precisam se preocupar, a explicação aqui ficou meio nebulosa, mas nós vamos trabalhar melhor com ela nas próximas lições. Bom, essas variáveis, como eu disse, elas podem influenciar no fluxo do algoritmo. Você pode ter determinadas instruções que só são executadas se uma determinada variável for verdadeira. Você pode ter instruções que não são executadas em determinadas condições. E esses pontos onde o fluxo do algoritmo bifurca, ou seja, você tem novas opções de instruções a serem realizadas, são os pontos condicionais. Em determinados pontos do algoritmo também você pode ter o fluxo do algoritmo voltando para instruções anteriores. Isso aí são os loops, né? São os laços ou ciclos. Você pode reexecutar uma série de instruções uma certa quantidade de vezes. O que é o fluxo do algoritmo? Como eu disse anteriormente, o fluxo do algoritmo são a ordem com que as instruções do algoritmo têm que ser executadas. Um dos maiores erros para quem está começando programação é que na tentativa de resolver o problema e criar um programa,
Na maioria das vezes, muitas vezes o programador novato ele coloca vamos dizer assim, o carro na frente dos bois. Ele às vezes faz uma operação com uma variável sem ter declarado ela, ou declara ela no final do programa. E obviamente o computador, a máquina não sabe como proceder nesses casos. É a mesma coisa que o exemplo que eu estou usando aqui sempre, que é a mesma coisa que você querer assar os ingredientes do bolo antes de bater os ingredientes, antes de colocar na forma, e isso não funciona, você não vai ter o resultado desejado. Bom, aqui eu vou dar um exemplo prático aqui para ver como é que funciona isso do fluxo. Vamos supor que o seu cachorro te peça para ir na rua comprar algumas coisas, tipo uma situação corriqueira. Seu cachorro gosta de carne, cachorro gosta de brinquedo, então seu cachorro chega para ti e te pede, passa ali no mercado, compra um frango para mim, depois compra um brinquedo, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem disso é que você está usando drogas bem pesadas e eu recomendo que você pare. Mas na verdade o que a gente tem disso é que a gente tem uma sequência de passos, né? Sequência de instruções bem definidas, ir no mercado comprar frango, ir na lojinha no pet shop comprar o brinquedo. Então você pode transformar isso no algoritmo. Então vamos desenhar o fluxo dele. Bom, esse é o algoritmo para começar. Ele é bem simples. Ele não tem condicional, ele não tem ciclo. Ele é só para a gente ter uma ideia de como funciona o fluxo. Você tem aqui o início. Você vai ao mercado, você compra o frango, você vai ao pet shop, você compra o brinquedo, enfim, certo? Só que na vida real não é tão simples assim. Você tem várias coisas que podem estar em questão. Por exemplo, você pode chegar no supermercado e não ter frango. Tem país aí que não tem papel higiênico. Vai ter frango no supermercado? Não vai. Então você tem uma variável aqui em questão. Essa variável é a existência de frango no supermercado. E aí você automaticamente vai fazer isso na sua cabeça, né? Você é um humano, você não é um computador, você não precisa ser programado, mas quando você for programar alguma coisa, você tem que levar em questão essas variáveis para o programa não insistir em fazer alguma coisa que não exista. Se você não fosse humano, se você fosse uma máquina e não tivesse um ciclo condicional, você ia chegar no supermercado e insistir em tentar comprar um frango que não existe, né, naquele supermercado. Então, por isso, a gente tem aí o primeiro ciclo condicional. Como é que ele funciona? Você chega no supermercado e você vê, tem frango. Se tiver frango, você compra o frango. Se não tiver o frango, você vai para a próxima etapa. Você, claro, pode estender isso para o pet shop também. O pet shop pode não ter o brinquedo. E aí você pula direto para o fim. Então, nesse caso aqui, a gente está considerando que o pet shop está sempre aberto, está sempre com um brinquedo. O supermercado está sempre aberto, o frango aqui é variável, ele pode ter ou pode não ter. Nesse caso, você tem duas respostas, você pode ter duas saídas. Você pode chegar em casa com frango e com brinquedo, ou você pode chegar em casa só com brinquedo. Você pode ter condicionais dentro de condicionais. Se vocês observaram no exemplo anterior, vamos voltar aqui um pouco, esse condicional, os condicionais eles têm um resultado binário, eles podem ser sempre verdadeiros ou falsos, um teste que tem dentro do condicional, certo? E às vezes você tem testes múltiplos, né? A resposta não é nem sempre um sim ou não, é um talvez, ou depende de mais coisas, e isso aí você consegue encadeando condicionais. Você pode ter também outras coisas para ver. Por exemplo, como eu disse anteriormente, o supermercado ele pode estar fechado. Ele pode ter frango, mas ele pode estar fechado. Você não vai conseguir comprar frango no supermercado com o supermercado fechado. Então você pode fazer o seguinte, você pode encadear dois condicionais. Por exemplo, aqui nesse caso, você vai ao mercado, o mercado está aberto? Tá. Se o supermercado estiver aberto, você vai ver. Tem frango? Tem. Se tiver, você compra o frango. Em qualquer um desses outros casos, você vai voltar para casa sem o frango. A mesma coisa vale para o pet shop. Aqui a gente fez só para simplificar, a gente só colocou o condicional no caso do supermercado. É importante lembrar também que os condicionais, quando eles estão encadeados, eles levam a uma resposta em comum. Nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui a caneta, ponteiro do mouse. Nesse caso aqui, você
dentro desse ciclo condicional aqui, você só tem uma resposta em comum para os dois verdadeiros. Você não tem, por exemplo, você não tem nenhuma instrução que vai ser feita só quando o mercado estiver aberto, mas caso não tenha frango, que seria uma instrução que estaria entre essas duas partes. Você não tem nada específico só pelo fato de não ter frango ou nada específico pelo fato de só do mercado tá fechado. Nesse caso, então, você tem o quê? Você não tem nenhuma condição senão, ou seja, no caso de não ter frango, ou no caso de do mercado não estar aberto, você não tem nenhuma instrução. Você não tem nenhuma instrução própria do condicional. Esse condicional aqui, ele engloba esse. A parte verdadeira do condicional, o mercado está aberto, é só tem frango e a resposta do caso tenha frango, que é comprar o frango. Nesses casos, você pode simplificar o condicional. Também nós vamos trabalhar isso melhor nas próximas aulas, vocês não precisam se preocupar caso vocês não entendam. Mas aqui nesse caso, vocês têm que verificar o seguinte. Caso tenha frango, o mercado está aberto é uma expressão lógica, no caso um átomo lógico que é o que a gente vai chamar aqui de A, certo? E aqui o tem frango é um átomo lógico também, que a gente vai chamar de B. A gente sabe que se A e B forem verdadeiros, ou seja, o mercado está aberto e tem frango, eu vou comprar frango, que é a afirmação, vou chamar aqui de C, certo? Se o mercado estiver aberto, mas não tiver frango, eu não vou voltar com frango para casa. Se o mercado estiver aberto, quer dizer, se o mercado estiver fechado, mas tiver frango dentro dele, a não ser que eu arrombe o mercado e vá preso depois, eu não preso depois de chegar em casa, porque ser preso antes também não vou voltar com frango para casa. O mercado está fechado e tem frango lá dentro, eu não vou voltar com frango para casa, porque eu sou um cidadão honesto, eu não vou arrombar o mercado. E se o mercado estiver fechado e não tiver frango, com certeza eu não vou voltar com frango para casa. Certo? Nesse caso a gente só volta com frango para casa se essas duas condições forem verdadeiras. O mercado está aberto e tem frango. A gente pode simplificar isso com um conector lógico chamado E, né? Nesse caso aqui, o mercado está aberto, tá? Tem frango, tá? Compro frango. O mercado está aberto e tem frango, é um teste só que você tem o resultado comprar frango. A maioria das linguagens de programação elas possibilitam que você use, elas têm sinais para operações lógicas e para comparações lógicas, elas possibilitam que você use isso. No caso da maioria das linguagens, o E é esse E comercial, não é assim? Deixa eu olhar aqui no teclado. É esse símbolo aqui. E no caso de operação de comparação, são dois deles. Certo? As instruções não precisam estar necessariamente incluídas na parte verdadeira do teste condicional. Isso não é sobre o conector, voltando a falar sobre condicionais. Nos exemplos que a gente está tendo aqui, a gente colocou as instruções aqui apenas na parte verdadeira. Se o teste der certo, você compra frango. Se não, você pula para a próxima instrução. Mas você pode ter instruções aqui na parte negativa e na parte tanto quanto na parte positiva do condicional. Você pode ter instruções nas duas partes. O que isso significa? Significa que você vai ter instruções que vão ser executadas se o teste falhar. É diferente dos casos que a gente está tendo agora. Dos casos que a gente está tendo agora, você não tem nenhuma instrução específica caso o teste falhe. Caso o teste falhe, você vai continuar o resto do programa. Caso o teste dê verdadeiro, você vai executar uma instrução e o resto do programa.
Vamos voltar ao seu cachorro. O seu cachorro está malhando, o seu cachorro está treinando, o seu cachorro quer ser monstro, então ele precisa de proteína para construir os músculos dele. Então ele vai te falar, ele vai levar em consideração que pode não ter frango no supermercado, ele não quer que você volte para casa de mãos abanando. Então ele vai te sugerir uma proposta, uma solução. Caso não tenha frango, compre ovos. Tá, vamos voltar ao nosso supermercado que está sempre aberto, 24 horas, então esse não é um problema. Agora a gente vai ter uma nova instrução aqui. A gente continua com o mesmo teste de sempre e a gente tem aqui o comprar frango. Se tiver frango, você vai comprar frango e vai continuar o resto do programa. Ir ao pet shop e comprar brinquedo. Se não tiver frango, você vai comprar ovo, ir ao pet shop e comprar brinquedo. Vocês precisam observar que essa instrução aqui ela só é executada se não tiver frango. Ela não é parte do resto do programa, ela está dentro desse laço condicional aqui. Ela não é uma parte natural do programa, assim como a instrução comprar frango. Ela é separada, ela depende do resultado ter ou não ter frango no supermercado. Ir ao pet shop já não depende dessa instrução, comprar brinquedo não depende dessa instrução, desse teste condicional. Você também tem outros tipos de simplificação. Você tem a simplificação ou, que em geral ela é usada quando você tem dois testes condicionais encadeados, eles não têm nenhuma instrução própria, eles têm uma instrução em comum, uma ou duas instruções em comum, e a instrução que é verdadeira em um é a verdadeira em outra, mas os testes não estão encadeados na parte verdadeira, eles estão encadeados na parte falsa. Tá? Ficou meio complicado. Mas aqui tem um exemplo bom para a gente entender. No caso, por exemplo, para uma pessoa viajar de avião, ela tem que ser maior que 18 anos. Isso não é verdade, eu não tenho certeza, isso aqui é só uma suposição. Se a pessoa não for maior de 18 anos, ela pode viajar de avião desde que tenha autorização dos pais. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o primeiro teste, que é da pessoa que vai verificar se aquele indivíduo pode viajar. Então, ele vai verificar, é maior que 18 anos? Se for, pode viajar. Se não for, aí você tem um teste encadeado nessa parte do não, do condicional. Isso aqui não seria... Vamos supor aqui que a gente tem um programa prévio e o programa continue depois de poder ou não viajar. Certo? Então, esse teste condicional ele está encadeado com esse outro, com esse primeiro, é o maior que 18 anos, mas ele está incluído na parte de exceção, ou seja, esse teste só vai ser executado se o indivíduo não for maior que 18 anos. E no caso desse teste esse teste der verdadeiro, o indivíduo pode viajar, ou seja, se o indivíduo for menor de 18, mas tem autorização dos pais, ele também pode viajar. Apenas se os dois derem falsos, ele não pode viajar, ou seja, apenas se ele não for maior que 18 e não tiver autorização dos pais. Você tem a negativa desses dois testes conectadas por um conector E. Mas esse teste aqui ele pode ser simplificado com outro conector, chamado conector OU. A pessoa é maior que 18 anos ou tem autorização dos pais, ela pode viajar. Qual que é a diferença visual dele para o conector E? O conector E, esse teste teria que estar encadeado com a parte verdadeira, ou seja, você teria que ter um teste aqui e o sim desse teste compartilha o mesmo resultado. Nesse caso não, a gente tem um teste encadeado no outro pela exceção do teste. Ou seja, esse teste ele só é executado se o primeiro falhar. E aqui a gente tem o resultado. O conector OU ele varia um pouco, mas na maioria dos casos ele é uma barra vertical, ou no caso de comparação, duas barras verticais. Aqui a gente pode fazer a tabelinha verdade dele também. A gente tem aqui a expressão A, é maior de 18 anos.
A expressão B tem autorização dos pais e aqui o resultado C. Em todos os casos que ele for maior que 18 anos, ele é maior que 18 anos, o pai deles autoriza, não tem nada a ver, ele já é maior que 18 anos, ele pode viajar, então ele vai viajar. Ele é maior que 18 anos, ele não tem autorização dos pais, mas ele é maior que 18 anos, ele pode viajar. Ele não é maior que 18 anos, mas ele tem autorização dos pais, ele vai viajar também, da mesma forma. Ele não é maior que 18 anos e não tem autorização dos pais, aí nesse caso ele não viaja. Isso é o conector OU, ele faz com que apenas se uma das opções forem verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro. O E ele necessita que as duas sejam verdadeiras. O nosso próximo item aqui são ciclos ou laços. Eles são bem importantes na programação porque eles permitem que você execute uma tarefa repetitiva várias vezes. Desculpem, eu não tenho uma boa oratória, como vocês já devem ter notado. Espero que até o fim desse curso eu consiga resolver isso. Aqui está um exemplo banal de um ciclo, um algoritmo para pregar prego. A primeira coisa que você faz quando você vai pregar alguma coisa, você apoia o prego com os dedos. Então você dá uma martelada. O prego está fixo? Se o prego não estiver fixo, você dá outra martelada. E você vai martelar até você sentir que o prego está fixo. E aí você vai apoiar uma pintura nele ou aquilo serviu para pregar. Aqui no caso é um algoritmo de fixar um prego na parede, não necessariamente ficar o prego até o fim. Aqui você poderia colocar substituir esse teste pelo prego tá até o fim da madeira, mas enfim, isso não faz importância. Isso aqui é um exemplo básico de ciclo. Nesse caso aqui, você pode observar que os ciclos eles têm um teste condicional, que é o que permite você sair do ciclo. Esse teste é o teste de quebra de ciclo, que a gente vai chamar aqui. E você tem as instruções dentro do ciclo, ou seja, são as instruções do teste, entre o teste condicional e o ponto que ele retorna no passado. Essas instruções elas podem estar tanto antes do teste quanto depois do teste. Qual que é a diferença? As instruções antes do teste elas vão ser executadas pelo menos uma vez, ou seja, você apoiou o prego com os dedos na parede, ele não vai estar fixo, você vai ter pelo menos uma martelada você vai ter que dar. As instruções que estão depois do teste condicional, elas podem não chegar a ser executadas. A gente vai ter um exemplo aqui no final dessa aula que vai ilustrar bem isso. Aqui a gente tem um outro exemplo de ciclos também, eles podem ser encadeados. E aqui a gente tem um outro exemplo bom de ciclo, que seria um calendário. Você tem uma variável de dias e ela começa com... Droga. E ela começa com 1 naturalmente. Lá em cima. Você está atualizando o seu calendário, surgiu um novo dia, você vai somar mais 1 no dia, o dia vai ser 2. Certo? O dia é maior que o último dia do mês, por exemplo, nós estamos em junho, e o último dia do mês de junho é o dia 30. Se ele não for, nesse caso aqui, a gente tem que colocar aqui o sim. E aqui o não. Se ele não for, você volta e adiciona mais 1 para o dia. E você vai fazendo isso até chegar no dia 30. No dia 30, esse teste aqui não tá muito legalzinho. No dia 30, não, ele está certo. No dia 30 você tem o raiar do novo dia, dia 31. Dia 31 é maior do que
o último dia do mês, dia 30. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai fazer com que o dia volte a ser 1 e o mês 6 ele vai somar com 1, vai virar o mês 7. E ele vai executar isso até chegar no mês 13, que não existe, que ele manda lá para cima, que provavelmente vai fazer com que o mês volte a ser 1. São ciclos encadeados. Esse ciclo aqui, a gente poderia colocar uma instrução aqui também, mês igual a 1. Esse ciclo mês maior que 12 é um ciclo maior e ele engloba esse ciclo aqui, que é o ciclo diário. O ciclo mensal, ele engloba o ciclo diário, você teria um ciclo dentro do outro. A gente vai explicar isso melhor mais para frente. Não precisam se preocupar com isso. A única coisa que vocês precisam ter noção é que você pode colocar ciclos dentro de ciclos, você pode colocar condições dentro de condições, e aí por aí vai. Bom, agora vem a parte principal da aula de hoje. Como é que nós escrevemos um algoritmo? Eu tenho uma experiência bastante... Não é bem longa com algoritmos. Bom, a primeira vez que eu tive contato com algoritmo eu era bem pequeno, eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. Eu ganhei um videogame chamado Magic Computer. E o Magic Computer ele tinha dentro dele um programinha de Basic para você fazer jogos. E eu, obviamente, ia a ideia fazer um jogo de videogame eu mesmo, era massa. Eu tentava mexer um pouco naquilo, meu pai viu que eu gostei, meu pai comprou um livro de Basic para mim. Obviamente eu não consegui fazer grandes coisas, porque eu tinha 9 anos. O máximo que eu lembro que eu fiz foi uma coisa que dava um número de acordo com o botão da manete que você pressionava. Eu não lembro como é que eu fiz aquilo, eu só copiei o código num manual que veio junto. E eu era conta matemática. Eu colocava lá e ele fazia as contas, por exemplo, quantos dias faltavam para o meu aniversário, coisa do tipo. Depois disso, eu com 12, 13 anos, aí, foi mais ou menos a idade que eu tive a internet pela primeira vez. A gente usava um CD do American Online, que era um provedor de internet de escada, e que dava um mês ou 2 meses de graça. E no portal desse provedor tinha uma propaganda, tinha um lugar para baixar um programa chamado Game Maker. E eu baixei o Game Maker, ele é um programa para fazer jogos. Por muito tempo eu usei o Game Maker, depois o RPG Maker, e nesses programas você tem uma maneira bem simples de você fazer eventos. No caso do RPG Maker são chamados de eventos que são partes interativas do jogo. Eles reagem de acordo com certas variáveis, como por exemplo a quantidade de dinheiro que o personagem tem. E você tem condicionais, você tem ciclos. Então eu tive uma experiência progressiva de programação. Eu fui pegar a programação pela primeira vez, algoritmos pela primeira vez, foi na academia militar, que a gente tinha uma disciplina disso, mas a gente não programava, pelo menos eu não cheguei, eu tive que trancar o curso antes de eu conseguir concluir essa disciplina. E pelo menos nas fases iniciais a gente escrevia o algoritmo no papel, a gente não escrevia em nenhuma linguagem de programação. Depois que eu saí do exército eu peguei Java para estudar por conta própria, e aí eu tive algoritmos como disciplina e tendo programação pela primeira vez quando eu comecei meu curso de engenharia mecatrônica, logo no primeiro período. E aí, obviamente, eu consegui me sair bem por causa dessa experiência, toda essa experiência anterior, eu conseguia planejar os algoritmos com certa facilidade. A maior parte dos meus colegas, infelizmente, tiveram problemas com essa disciplina. De cada 10 alunos, eu acho que 7 tomaram pau nessa matéria. Foi uma proporção grande. Obviamente, a gente estava preocupado também com outras matérias, como cálculo, química geral. Então, a maior parte das pessoas nem sentiu o impacto disso.
Mas o algoritmo foi uma disciplina que teve um recorde de aprovação, pelo menos na minha turma, e várias pessoas vinham me pedir ajuda, não que eu fosse o mais indicado para resolver, mas e com certeza não era, porque eu não sou muito didático, mas uma coisa que eu notava nos algoritmos dos meus colegas a maioria das vezes eles pegavam um problema e tentavam já pensar neles. No caso, a gente aprendeu nossa disciplina de algoritmos foi em C, então já queriam pensar naquele problema em C e já faziam um programa todo de uma vez. E com isso é obviamente difícil que isso dê certo, porque você, com certeza, você, mesmo o mais experiente dos programadores, vai faltar alguma parte, né, naquela lógica daquela solução. Vai existir algum caso que vai ter uma exceção e essa exceção vai dar problema com o seu programa. Sem falar que você escreveu um programa grande todo de uma vez, você tem uma chance grande de ter erro de sintaxe, que não é uma coisa que a gente está tratando agora. Então, como é que a gente escreve um algoritmo? A primeira coisa que você vai escrever um algoritmo quando você tem um problema que ele pode ser solucionado com passos mecânicos. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você for solucionar esse algoritmo é como é que você, como humano, resolveria esse problema. Você não tem que pensar em função, você não tem que pensar em biblioteca, você não tem que pensar em sintaxe em nenhuma linguagem. Você tem que pensar quais são os passos que eu uso para resolver esse problema. Por exemplo, na fórmula de Bhaskara, eu vou pegar o coeficiente da variável elevada ao segundo grau, que é o A. Eu vou pegar o coeficiente B da variável de primeiro grau, que é e vou pegar o coeficiente C, que é o que não está multiplicando nenhuma variável, ou seja, uma variável elevada a zero, para quem é mais chato com essa questão de matemática. Depois eu vou pegar e vou calcular o delta, vou pegar o B, vou elevar ele ao quadrado, vou subtrair de 4 vezes A vezes C. E aí eu vou verificar, se esse delta for negativo, eu sei que não vai ter nenhuma raiz real nessa minha equação. Se esse meu delta for zero, eu sei que vai ter uma única raiz. E se esse delta for positivo, eu vou ter duas raízes. Eu vou pegar a raiz nesse caso. E no caso, eu vou pegar a raiz desse delta e vou colocar lá com B, 2A. Bom, a forma de Bhaskara, acredito que todo mundo aqui conhece. Né? E aí, após aplicar a forma de Bhaskara, eu vou pegar as duas raízes. Caso tenha uma raiz, eu uso a forma de Bhaskara, com raiz de 0 é 0, não preciso fazer mais ou menos raiz de delta, só o menos B sobre 2A. Bom, depois de eu ter escrito esse problema no papel, aí que eu vou começar a pensar como é que eu vou passar ele para a linguagem. E você não precisa, claro, montar um fluxograma para tudo que você vai fazer, mas pelo menos escrever os passos que você vai executar o seu, que você vai resolver aquele problema. E isso é essencial. Enquanto você estiver pensando no seu problema, você vai, durante essa mentalização, vai aparecer para você muito algumas palavras-chave, como por exemplo se. Por exemplo, o que eu vou fazer amanhã no domingo? Se estiver chovendo, eu vou ficar em casa, eu vou assistir um filme no Netflix. Se não, eu vou andar de bicicleta lá fora. Então, esse se, você já sabe que é um teste condicional. Você vai ter um teste. Está chovendo? O que vai acontecer se for verdadeiro? Eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Existe alguma coisa que vai acontecer na exceção desse teste? Existe. Se não estiver chovendo, eu vou andar de bicicleta. Então, você já vê que isso aí são testes condicionais. Você tem outras palavras, como, por exemplo, enquanto e até, que pode indicar um certo ciclo. Em receita, a gente vê isso muito bem.
Depois que você escreveu esse algoritmo, aí que você pode começar a pensar em passar ele para a linguagem de programação. Mas antes disso, você também tem que quebrar esse algoritmo em partes menores. Você começa desenvolvendo os ciclos, o ciclo mais interior, os ciclos com as menores quantidades de instrução. Você executa eles, passa ele para a linguagem de programação, testa ele com certos elementos pré-definidos. Em geral, esses ciclos eles dependem de outras coisas anteriores do programa, você vai ter que forçar esses valores. E aí sim, você viu que aquele ciclo está funcionando, você coloca um ciclo maior que engloba ele e por fim o programa. Se você tentar pegar um problema grande e passar direto para a linguagem de programação todos de uma vez, você tem uma chance extremamente alta de não só do seu algoritmo falhar, como você ser incapaz de descobrir onde é que está a falha desse seu algoritmo. Bom, aqui tem um bom exemplo, um exemplo geral, que a gente vai ter condições, a gente vai ter ciclos, que é a receita de borscht. Borscht é uma sopa eslava de beterrabas, é atualmente uma das minhas comidas favoritas. Obviamente vocês não precisam saber o que é a minha comida favorita para esse curso, mas fica aí a informação caso alguém queira me pagar um jantar aí um dia. E eu vou passar aqui para vocês a receita do borscht ucraniano. Bom, esses aqui são os ingredientes. Eu só mudo aqui o porco, em vez de usar salsicha de porco, eu uso carne de frango, que é mais saudável. Mas também, se for pagar para mim um borscht, pode ser com porco mesmo, que eu não faço questão. Isso aqui é para a receita para uma porção individual. Quem quiser tentar fazer em casa, está lá esperando alguma demanda de arte ou demanda de alguma coisa de programação mais para o seu lado não está saindo, faz a receita aí que pelo menos passa o tempo. Mas não ganha ponto de participação. Exceto, é claro, se pagar um almoço para mim, e a gente pode até conversar. Como é que funciona essa receita? Se você pegar essa receita na internet, ela vai estar mais ou menos assim: quebra a salsicha numa frigideira e assa até que ela não esteja mais coada. Na frigideira você joga água aqui também, detalhes. Aqui a gente já tem um até. Isso aqui pode indicar um ciclo. Pega uma panela e enche ela de água até a metade. Aqui a gente já tem uma outra indicação. Pode ser um ciclo, pode ser um condicional. Coloque no fogo, espere ferver. Você tem aqui mais um ciclo. Coloque a salsicha, você vai colocar a salsicha está fria, mais fria que a água fervendo. Obviamente que a temperatura vai baixar um pouco. E aí você vai esperar ferver de novo. Coloque a beterraba e deixe cozinhando até descolorir. Aqui a gente tem mais um ciclo. Até agora a gente viu aqui 1, 2, 3, 4, 5 possíveis ciclos. Coloque as batatas e as cenouras e deixe cozinhando até elas amolecerem. Mais um ciclo. 6 ciclos. Coloque o repolho. Aqui era para ser esquente. Coloque, espere 7 ciclos. Esperar a cebola amolecer. E aqui mais um ciclo. Esperar 5 minutos. Como é que passando essa receita para um algoritmo, como é que ficaria? O início. Você pegou lá, reuniu os ingredientes, você vai começar a receita. Primeiro passo, quebrar a linguiça na frigideira. Você quebrou a linguiça. E aí você vai verificar se ela está assada. Você pode, às vezes, ter uma super frigideira ultra rápida, ou então a linguiça miraculosamente já ter vindo assada. E nesse caso você não precisa esperar ela assar. Então você tem um ciclo, e esse ciclo, as instruções só acontecem caso a linguiça não esteja assada. Nesse caso, essa instrução aqui ela pode não ser executada. Se você chegar com a linguiça já assada, você não precisa assar a linguiça de novo.
Depois você vai colocar a água numa panela. Essa água está entrando na panela. A panela está metade cheia. Se ela tiver metade cheia, você continua o resto da receita. Se não, você vai continuar colocando água nela até ela encher. Aqui você tem um ciclo que você, pelo menos uma vez, vai ter que colocar água na panela. A panela está vazia. Claro, a gente está presumindo que você chegou com uma panela vazia, que é linguiça. Isso aqui é só exemplo também. Deixa a panela aquecendo em fogo médio. Tá, a água está fervendo? Você está tirando a água da torneira, a água não está fervendo, você precisa pelo menos deixar a panela ferver um pouquinho, esquentar um pouquinho, até com que a água esteja fervendo. Ou seja, essa instrução ela precisa ser executada pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez você vai ter que colocar essa panela com a água no fogo. Depois que a água estiver fervendo, aí você quebra esse ciclo e passa para o próximo passo, adicionar a linguiça. Pode ser, esses passos aqui, por exemplo, linguiça, ele poderia estar facilmente aqui. Nunca que você chegar com a linguiça já assada, você já vai ter que colocar ela para assar. Mas isso aqui é bastante comum. Você pode, eu pelo menos quando faço essa sopa, quando eu coloco a carne na água, a água continua fervendo. Então você não precisa guardar a água ferver de novo. Essa instrução só precisa ser executada se a água parar de ferver. A água continua fervendo, você não precisa aguardar a água fervendo. Depois você vai adicionar a beterraba. E aqui mais uma vez, pode ser que a beterraba perca cor de uma vez. Né? Pouco provável, mas ela pode já chegar e perder a cor. A água pode estar tão quente que magicamente ela perdeu a cor, ou você tem cegueira de cores também, mas aí nesse caso bom, vamos passar. Essa instrução ela poderia estar muito bem aqui, aguardar a beterraba descolorir, mas assim que a beterraba descoloriu, você vai adicionar a batata e a cenoura, esperar elas ficarem macias. Enquanto elas não ficarem macias, você vai aguardar nesse ciclo. Elas ficaram macias, aí você segue com o resto da receita. Colocar óleo na frigideira, colocar a cebola, esperar a cebola maciar, colocar o molho de tomate, a água, misturar, ficar bem misturado. Esse aqui é um ciclo que você precisa executar essa instrução pelo menos uma vez. A gente não precisa se preocupar muito com esse tipo de ciclo. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando em Python. O Python ele não tem muita diferença entre o ciclo chamado while dele. Em geral, em linguagem de programação, você tem dois tipos de laço. O laço while e o laço for. O C ele tem uma diferença. Você tem o while, você tem o laço do while. O do while é esse tipo de ciclo aqui. Você executa as instruções do ciclo pelo menos uma vez e depois você realiza o teste para continuar executando as instruções daquele ciclo. Enquanto o while é um ciclo desse tipo. Você só vai executar as instruções do ciclo se o teste der falso ou der verdadeiro, no caso. O Python, eu posso estar enganado, mas o Python ele não tem essa diferenciação, ele não tem um ciclo do while. Em geral, se você quer que aquelas instruções sejam executadas pelo menos uma vez, você tem que escrever elas antes do ciclo. Mas eu posso estar enganado, isso aí a gente vai corrigir para as próximas aulas. E você tem as instruções finais e você tem aqui o resultado, a saída, que é o port. Esse aqui é um que eu fiz, esse aqui é um que eu comi, que eu não, esse no caso aqui é uma pessoa conhecida, comeu em um restaurante. Esse aqui é um que eu fiz em casa. Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo não ficou muito bom, eu não tenho muita experiência em narrar vídeos. Eu acredito que à medida que esse curso for progredindo, eu vou melhorar minha oratória e minha didática.
Provavelmente vão surgir dúvidas, vocês podem escrever as dúvidas tanto no grupo do Halag no Facebook, quanto enviar e-mails para o e-mail do Halag, que é Halag, para quem não sabe, RPG, @gmail. .com. Vocês podem colocar as dúvidas no comentário desse vídeo, mas não é tão certo que essas dúvidas vão ser respondidas, venham a ser respondidas no comentário do vídeo. Pode ser que demore um bom tempo para que eu veja esse comentário e responda. O melhor é enviar essa dúvida por e-mail para o e-mail do Halag, ou mesmo com a caça dúvida no nosso grupo no Facebook. Nas próximas aulas nós vamos começar a pegar um pouquinho do Python, nós vamos começar a pegar um pouquinho do FreeMAT, mas não estudando a linguagem. A gente vai colocar na prática esses ciclos, esses laço for, esse laço while. A gente vai entender um pouquinho melhor a dinâmica disso e aprender um pouquinho também sobre variáveis. Obrigado a todos e até a próxima.